Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje faremos a correção dos exercícios sobre lenda urbana. Pergunta de número 1. O autor atribui algumas características e poderes aos gatos. Reescreva o trecho em que o autor os descreve. Pois o gato enigmático é próximo a coisas estranhas que os homens não conseguem ver. Ele é a alma do antigo Egito e portador de contos de cidades esquecidas em Meroé e Ofir. É parente dos senhores da selva e herdeiro dos segredos da África sinistra e anciã. A esfinge é a sua prima, e ela fala a língua desta. Porém, é mais velho que a esfinge e lembra-se daquilo que ela já esqueceu. 2. O que havia pintado nas laterais das carroças dos peregrinos? Figuras estranhas com corpos humanos e cabeças de gatos, falcões, carneiros e leões. 3. O que aconteceu quando o menino, chamado pelos peregrinos de Menes, percebeu que seu gato havia sumido e soube as histórias sobre o velho e sua esposa? Ele parou de chorar e começou a meditar e fazer preces em uma língua diferente dos aldeões, estendendo os braços em direção ao sol. Enquanto o menino proferia sua súplica, no céu parecia se formar as figuras nebulosas de sombrias, de coisas exóticas, de criaturas híbrido, as coroadas com discos láder discutíveis. 4. O que aconteceu quando os gatos de Utah retornaram para o vilarejo? Por 2 dias inteiros, gatos lustrosos e preguiçosos de Utah não tocaram em comida, apenas dormitando em frente às lareiras ou ao sol. Qual foi a promulgada em Utah? Qual foi a lei promulgada em Utah? Em Utah, homem algum pode matar um gato. 6. Yara aparenta em parte ser uma moça, mas qual característica difere das demais? 6. Opção D. Ela é metade peixe da cintura para baixo. 7. O que Yara costuma fazer? Costuma passar horas apreciando sua beleza no reflexo das águas e penteando seus longos cabelos. 8. Onde Yara costuma nadar? Nos rios do norte do país. 9. Como Yara atraía os marinheiros? Com seu belo e irresistível canto. 10. O que é preciso fazer para liberar um marinheiro dos feitiços de Yara? Procurar um pajé para que ele faça o ritual de libertação do feitiço. 11. Letra A. 12. Letra E. 13. Letra B. E 14. Letra D. 15. C. 16. E. 17. Na questão de número 17, com base no texto, responda. Qual história inspirou a lenda? A história de Maria Augusta de Oliveira Borges, nascida no final do século XXI, em Guaratinguetá, SP. A letra B, gente, é uma resposta pessoal, tá? Que a pergunta é: se em nenhum momento foi citado que a história envolveu perigo para qualquer dos residentes ou funcionários, por que você acha que a lenda provoca tanto medo? Vocês vão responder aí no caderno de vocês. 18. Quais fatores fazem o primeiro grupo citado no texto acreditar que a montanha é especial? Eles acreditam que no local foi deixado o corpo de um rei fenício, que há uma passagem secreta para o outro reino e que foram feitas inscrições laterais de pedra. 19. Quais aspectos conferem à história um caráter de lenda urbana? Em primeiro, o fato de envolver uma criança. Uma criança existe porque acreditam e não por ser embasado em um fato ou em alguma teoria verificada. Os aspectos que contribuem para tal crença são as marcas nas laterais da pedra, para as quais não se tem uma comprovação ou concordância entre os pesquisadores sobre se são inscrições ao fruto da erosão
a ideia de que a montanha é ponto de OVNIs. Além disso, incorpora-se a outra lenda, a da Aguarda. A número 20 é uma resposta pessoal. E temos a correção de vícios de linguagem. A número 1, gente, da questão vícios de linguagem, número 1 é estrangeirismo. A 2 diz assim: qual vício de linguagem predomina na linguagem? Deixa eu achar um aqui. Quando lemos esse diálogo, tem um diálogo, né? Verificamos algumas palavras que caracterizam um tipo de vício de linguagem. Qual é? A número 1 é estrangeirismo. A 2, qual vício de linguagem predomina na letra da canção citada? Barbarismo. A 3, essa figura afeta que tipo de aspecto da língua? Afeta a grafia e ou a pronúncia, né, no caso. Número 4, reescreva as palavras que sofreram alterações estilísticas. Flechada, tábua, alvo, automóvel e revólver. Vou deixar para vocês o gabarito dessas questões. Hoje vamos falar um pouquinho sobre concordância verbal e concordância nominal, tá? Concordância verbal está na página 53. Concordância é um mecanismo morfossintático por meio do qual as palavras alteram suas terminações por se adequarem harmonicamente umas às outras na oração. Então, a concordância verbal, ela faz parte da morfologia, né? E são palavras que vão se adequar harmoniamente à oração. Então, o verbo ele tem que concordar com o sujeito, com o adjetivo. Vocês vão perceber ao longo da nossa aula de hoje, tá? A primeira coisa que eu vou falar para vocês, algumas regras de concordância verbal. Casos de sujeito. Se for o sujeito coletivo, o verbo vai ficar no singular. Por exemplo, a multidão protestou contra os abusos. Sujeito, multidão, verbo protestou. Em caso de especificação do coletivo, pode ser utilizado tanto no singular quanto no plural. A multidão de funcionários protestou ou a multidão de funcionários protestaram, tá? Então, em caso de sujeito coletivo, pode ser utilizado tanto no singular quanto no plural. Nesse caso, eu coloquei os funcionários protestou ou os funcionários protestaram. Então, vocês podem colocar tanto no singular quanto no plural, se for o sujeito coletivo. Sujeito partitivo, metade, a minoria, a maioria. O verbo pode concordar com ele no singular ou plural. A metade dos funcionários ficou reprovado. A metade dos funcionários ficaram reprovados. Então, quando for um sujeito partitivo, por exemplo, a metade, a maioria, a minoria, vocês vão poder escolher se vocês querem colocar no singular ou no plural. Pode ser qualquer uma das duas formas. O sujeito como pronome de tratamento concorda no singular ou no plural em terceira pessoa. Vossa Senhoria pediu atenção. Vossas senhorias pediram atenção. Vocês já conhecem, né, os tipos de pronome de tratamento. Então, quando houver um pronome de tratamento, concorda no singular ou no plural em terceira pessoa. Quando o sujeito é um pronome relativo, que o verbo concorda com o termo antecedente ao pronome relativo. Por exemplo, a pessoa que ama flores, as pessoas que amam flores. Quem? O verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com o termo antecedente. Seremos nós quem irá à festa? Seremos nós quem iremos à festa? Então, quando no quem, né, no caso, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular ou vai concordar com o termo antecedente. Quando o sujeito é um nome no plural. Em caso de não vir precedido, né, de artigo, o verbo deve ficar no singular. Caso contrário, concordará com o artigo. Por exemplo, Ilhas Maldivas é meu sonho de consumo. Ilhas Maldivas são meu sonho de consumo.
Quando o sujeito é formado por expressões aproximativas como mais que, cerca de, o verbo ele vai concordar com o numeral. Mais de um professor foi demitido. Cerca de 3 professores foram demitidos. Casos de sujeito composto. Eu, tu e ele obtivemos a aprovação na prova. Quando há núcleos no singular, mas esses são sinônimos ou quase, o verbo pode ficar no plural. Concordância lógica ao singular, atrativo. Por exemplo, atenção e silêncio foram solicitados na reunião. Atenção e silêncio foi solicitado na reunião. Quando há gradação nos termos, o verbo pode ser mantido no plural ou ser colocado no singular por aproximação. Gradação, gente, por exemplo, angústia, tristeza, ansiedade, tá falando praticamente da mesma coisa, só que em vários níveis, né? Então, é uma gradação. São comuns nessa geração. Angústia, tristeza e ansiedade é comum nessa região, nessa geração. Quando houver aposto resumitivo, nada, tudo, ninguém, alguém, etc., o verbo concordará com o aposto. Já falamos também sobre isso aqui na nossa aula, né? Aposto evocativo. As lembranças e as sensações, tudo ficou para trás. Com sujeitos ligados pela conjunção ou o verbo ficará no singular quando a ideia for de exclusão e no plural quando for de inclusão. Ana ou Rebeca receberá a bolsa. As dívidas ou impostos deixarão o sujeito louco. Quando os sujeitos estiverem ligados pelas conjunções tanto como, assim como, mas também, bem como, etc., normalmente o verbo vai para o plural. Porém, em caso de núcleos no singular, o verbo é aceito no singular. Não só o professor, mas também o aluno foram prejudicados. Não só o professor, mas também o aluno foi prejudicado, tá? Porque é aceito também no singular. Agora vamos falar um pouquinho sobre concordância nominal, tá? A concordância nominal, eu vou colocar para vocês essa frase, né? A suas amigos é muito divertido. Então vocês já vão perceber que há uma coisa muito estranha, né? Porque tá errada essa concordância, não dá para entender muito bem. Então, assim, a frase, seguindo as regras de concordância, o seu amigo é muito divertido. Então, o correto seria esse. Eu tenho outra frase aqui para vocês. Chamamos de concordância a relação que estabelece entre as diferenças de classes de palavras, tá? Concordância é, né, a relação que estabelece entre as classes de palavras. Aquelas três meninas estudiosas leram os livros recomendados. Na sentença, o pronome adjetivo aquelas, o numeral 3 e o adjetivo estudiosa, eles concordam, né, em gênero, número, com o substantivo meninas. Além disso, o artigo os e o adjetivo recomendados estão concordando também em gênero e número, com o substantivo livros. Assim, de acordo com a regra geral de concordância, a frase foi corretamente elaborada. Regra geral, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome adjetivo, eles vão concordar em gênero, número e gênero e número com o substantivo. Os pronomes substantivos a que se referem. Então, gente, o adjetivo, o numeral e o pronome adjetivo, eles vão concordar com o sujeito em gênero, número, com o substantivo, tá? Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre concordância. Artigo, pronome, referem-se ao substantivo amigo e com este concordam em gênero e número, tá? Como já falamos. A concordância do adjetivo, artigo, numeral e pronome em gênero e número com o substantivo ao qual se referem chama-se concordância nominal. Quando aparecem mais de um substantivo em uma frase, a revista e o livro publicado fizeram sucesso. O livro e a revista publicado fizeram sucesso. A revista e o livro publicados fizeram sucesso. Então, vai mudar só o publicado,
no caso, para poder concordar, né, com o sujeito. Quando o sujeito for composto, a concordância dependerá de alguns fatores. Casos com adjetivo composto ao substantivo. Substantivos do mesmo gênero. O adjetivo concordará com o substantivo mais próximo ou ficará no plural, concordando com todos. Por exemplo, a vasilha e a caneca nova. Tá concordando com todos. A vasilha e a caneca novas. Tá concordando com os dois, porque são duas. A vasilha e a caneca. Mas aí não tem... Pode concordar da mesma forma. Está concordando da mesma forma nos dois casos. Substantivos de gêneros diferentes. O adjetivo concorda com o mais próximo ou vai para o plural masculino. O copo e a vasilha nova. O copo e a vasilha novos. Que está concordando com o plural masculino. O adjetivo geralmente concorda com o substantivo mais próximo. A famosa poetisa e o escritor autografaram suas obras. O famoso escritor e a poetisa autografaram suas obras, tá? Então, esse adjetivo ele está concordando, né, com o substantivo mais próximo. As expressões é bom, é necessário, é preciso, é proibido não variam quando acompanham o substantivo não determinado, ou seja, quando o substantivo não estiver acompanhado de um artigo, adjetivo ou pronome. Por exemplo, a água é bom, é proibido a entrada. Então, nesse caso, eles não vão variar porque o substantivo não determinado, ou seja, quando o substantivo não estiver acompanhado de um artigo. Então, esses substantivos, quando eles não estão acompanhados de um artigo, adjetivo ou pronome, a água é bom, é proibida a entrada. Porém, se o substantivo estiver acompanhado de determinantes, as expressões deverão concordar. A água é boa, é proibida a entrada. Os adjetivos anexo, incluso, mesmo, obrigado, próprio, eles vão concordar com o substantivo a que se referem. Tá? Então, os adjetivos anexo, incluso, eles vão concordar com o substantivo a que, no caso, eles estão se referindo na oração. Os documentos foram anexos ao processo. Ela me disse muito obrigada, tá? Obrigada por ser feminino, quando é o feminino é obrigada. E os documentos foram anexos. Os documentos, anexos. E é só isso, gente. Façam os exercícios, tá? Das páginas que eu não coloquei aqui pra vocês, mas façam os exercícios. Se tiver alguma dúvida, falem comigo lá no grupo de vocês. Não deixem de me perguntar, tá bom? Se tiver alguma dúvida. E eu vou falar também um pouquinho com vocês sobre redação. Na aula de hoje de redação, eu vou pedir para vocês fazerem uma produção textual. A produção textual de vocês deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, vocês vão expor a ideia de vocês vão colocar aquilo que vocês acham acerca do acesso à informação na sociedade brasileira, que é o tema. Aí vocês vão expor a ideia de vocês, o que vocês acham sobre isso. No desenvolvimento, vocês vão defender a ideia, aquilo que vocês colocaram na introdução. E na conclusão, vocês vão encontrar uma solução para esse problema, tá? 15 linhas o mínimo, tá bom, gente? Façam no caderno de redação de vocês e depois levem na escola para fazer a correção, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Façam os exercícios, tá? Não deixem de fazer. Nossa prova tá chegando. Exercitem bastante para vocês aprenderem cada dia mais e mais. Obrigada, é só isso, gente. Até a próxima aula.